Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos é uma oportunidade de nos relacionarmos com Deus e aprofundar com mais intimidade essa comunhão. Foi o Espírito Santo que nos trouxe essa visão da importância e do poder do livro dos Salmos como uma ferramenta de aprofundamento do relacionamento com o Pai. Porque o livro de Salmos, ele começa dizendo que bem-sucedidos serão aqueles que meditarem na lei do Senhor dia e noite para colocarem em prática, porque serão comparados como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá a seu fruto na estação própria, mas que os ímpios são como a palha que o vento espalha. Em outras palavras, aquele que meditar na palavra de Deus diariamente vai ser renovado, então as suas folhas não secam. Ele vai ter renovação de fé, de amor, de paciência, de confiança, de entendimento, de arrependimento, de confissão de pecados, de saber que Deus é o seu refúgio, a sua segurança, e dessa forma, aquele que medita dia e noite na lei do Senhor tem suas folhas como constantes, elas nunca secam. E vai produzir o seu fruto na estação própria, significa que quando tiver que tomar as decisões ao longo da vida, vai ter a orientação de Deus para tomar a decisão certa. E seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta ou na velhice, sempre vai encontrar a saída e a resposta certa. Você que é pai e mãe, deve dizer ao seu filho, à sua filha, para ler o livro dos Salmos em conjunto. Você não precisa ler todo o Salmo. Tem salmos que têm muitos versículos, como o salmo que nós vamos ler hoje, que é o Salmo de número 104, ele tem 35 versículos. Mas você pode, já pela manhã, fazer a sua meditação no livro dos Salmos, lendo aquele salmo logo pela manhã e anotando um versículo que você possa compartilhar com o seu filho, com a sua filha, e isso vai ajudá-lo, vai ajudá-la a crescer nos caminhos do Senhor. O livro de Salmos, ele começa dando orientação para ser bem-sucedido, falando que você será bem-sucedido se você meditar na lei do Senhor dia e noite para colocar em prática essa palavra. E o livro de Salmos, ele é um livro extenso, ele é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 escritos e o livro de Salmos foi formado pela obra de vários homens, de várias épocas. Você tem salmos que foram escritos por Moisés, dizem que ele escreveu o Salmo 91, então o Salmo 90 e 91 seriam dele. O Salmo 90, existe um título que mostra que ele é o autor do Salmo 90, que fala a respeito da duração da nossa vida. O Salmo 90 fala assim: a duração da nossa vida na terra é de 70 anos, e quando alguns chegam aos 80 pela sua robustez, têm nos últimos anos muito cansaço e enfado. Mas o Senhor, para ele, 1000 anos são como a vigília que passou. Então, ensina-nos a contar os dias, de maneira que alcancemos um coração sábio, pois o Senhor é de geração em geração, o Senhor vai de eternidade a eternidade. Então Moisés reconhece que a nossa vida é como um sopro e que por esse motivo precisamos pedir a Deus para que nos ensine a ter sabedoria, para chegarmos ao final da vida e entrarmos na eternidade, porque a nossa vida na terra é apenas um sopro. Então, dependemos de Deus. Ele escreveu o Salmo 90 e nos trouxe essa sabedoria de que devemos pedir a Deus para contar
cada dia com sabedoria, porque chegaremos ao final da vida acumulando sabedorias que foram tomadas nas decisões ao longo da vida e poderemos entrar na eternidade e estar para sempre com Ele. Mas, se não pedirmos a Deus que Ele derrame sabedoria em nós, vamos tomando decisões que nos levam por caminhos maus. E muitas pessoas que não prestaram atenção no fato de que a nossa vida nessa terra é limitada, que somos mortais, vão sofrendo, acumulando sofrimentos em função de decisões erradas, porque não leram o Salmo de número 1, que fala que você será bem-sucedido se você meditar na palavra dia e noite e colocá-la em prática. Portanto, percebe-se que a leitura dos Salmos traz instrução para a nossa vida e também traz consolo, conforto, segurança, confiança, fé e ensinamentos a respeito de como seguir a Deus. Você vê que no Salmo 73, o Asaf, que é o autor desse salmo, o Asaf, ele era o líder de louvor no templo na época do rei Davi. E ele disse no Salmo 73 que olhei para os ímpios e parece que eles sempre estão bem, que eles sempre prosperam, que eles sempre estão fortes. Eles se vestem do orgulho como se fosse um colar. E eu cheguei a ter inveja deles, e por pouco os meus pés quase resvalaram. Até que eu entrei no teu santuário, então eu entendi que os ímpios são como um sopro, que estão e logo não estão mais, não são mais. Então eu entendi que o Senhor, que a vida não é sobre aquilo que se conquista nessa terra. Então, quando você lê o Salmo 73, você percebe que até mesmo homens de Deus, que eram responsáveis pelo louvor, pela adoração dentro do templo, sentiram inveja dos ímpios. E Davi chegou a dizer no Salmo 37, não tenha inveja do homem mau, do ímpio que prospera nos seus caminhos, porque cedo eles serão ceifados. Do que adianta alguém receber todas as honras e riquezas dessa terra se a nossa vida é limitada, se nós somos mortais, se depois dessa vida entraremos na eternidade? Na eternidade, para onde tu irás? Irás para o céu? Estás com o seu relacionamento e comunhão com Deus em dia? É sobre isso. E o Salmo 44 e o Salmo 74 são dois salmos. O 44 foi escrito pelos filhos de Corá e o 74 foi escrito por Asaf, provavelmente por algum descendente de Asaf, porque são dois salmos que falam a respeito da época em que o povo de Israel estava dentro do cativeiro na Babilônia. Eles foram levados como escravos e ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. E Deus disse para o povo de Israel que eles seriam levados como escravos pela sua desobediência. Então eles foram levados e quando eles estavam lá, eles escreveram o Salmo 44, os filhos de Corá. Quem eram os filhos de Corá? Eram os descendentes de Corá. Corá era um sacerdote, que você encontra a história dele no livro de Números, no capítulo 16. Ele fez algo que desagradou a Deus, mas depois os descendentes dele se arrependeram e continuaram louvando a Deus no templo. Então, no templo havia os filhos de Corá, que era um grupo que louvava a Deus, e havia o grupo de Asaf, que era outro grupo de levitas que também adorava a Deus. Os filhos de Corá escreveram o Salmo 44 e Asaf, um dos seus descendentes, escreveu
o Salmo 74. Os dois salmos fazem o registro de que o povo estava no cativeiro, sofrendo, tendo castigo, mas os dois salmos dizem: o Senhor é bom porque permitiu que nós passássemos por esse castigo para que nós nos arrependêssemos, para nos fazer voltar para Ele. A Bíblia conta que depois dos 70 anos, Deus colocou o povo de Israel novamente nas suas terras. E quando eles voltaram, eles fizeram a reconstrução da cidade. Então, o Salmo 44 e o Salmo 74 mostram que até quando Deus está nos castigando, nos colocando num cativeiro, numa situação de aperto, Ele está querendo o nosso arrependimento. Portanto, o livro dos Salmos, ele vai trazendo aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. Nós aprendemos que até no castigo ele nos ensina, aprendemos que somos mortais e a nossa vida deve se dedicar a buscar a sabedoria. Aprendemos como ser bem-sucedidos, meditando na lei do Senhor dia e noite. Aprendemos que, na hora da angústia, o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é socorro bem presente na angústia. Aprendemos que no abatimento não há motivos para ficarmos assim, porque o Senhor nos responderá. O Salmo 42, no verso 5 diz: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Também aprendemos que quando erramos de maneira grave, o Senhor nos perdoa e pode colocar em nós um espírito correto. Davi cometeu um adultério, depois matou o marido da mulher com quem ele adulterou, e ele foi corrigido porque Deus enviou um profeta chamado Natã para corrigi-lo. Ele se arrependeu e escreveu o Salmo 51, onde ele fala: Senhor, eu fui concebido em pecado, eu nasci em pecado, a minha mãe me concebeu em pecado. E ele escreve: livra-me dos crimes de sangue. Em outras palavras, que o Senhor me livre de cometê-los, de fazer isso novamente. E ele fala: cria em mim, ó Deus, um espírito, um coração puro e um espírito reto. Ele pede para Deus limpar o coração e criar nele um espírito reto. Então, o Salmo 51 nos mostra que Deus aceita a nossa conversão, o nosso arrependimento, e quando nos arrependemos e confessamos o pecado, podemos pedir a Ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro e me renova um espírito inabalável, um espírito que não se abala para fazer o que não agrada ao Senhor, um espírito que não se abala para fazer o que é errado. Então, o livro dos Salmos, ele traz essa oportunidade, nos traz ensinamentos para a vida. Quando você está sendo perseguido por inimigos, você vai dormir. O Salmo 3 fala isso. Como se tem multiplicado os meus inimigos, Senhor, e os meus adversários, mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então, Davi, que é o autor do Salmo de número 3, fala que ele estava cercado por inimigos, mas ele não tinha insônia, porque a confiança dele sempre estava no Senhor. E quando você sente que está sendo desvalorizado por alguém, pensa mal sobre si mesmo, sobre si mesma, o Salmo de número 8 diz: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que te preocupes com ele. Um pouco menor do que os anjos o fizeste, mas lhe deste todo o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da terra. Então, o Salmo de número 8 está alertando, avisando: embora nós sejamos frágeis, vulneráveis, mortais, Deus deu para nós o domínio de todas as coisas criadas. Então, isso mostra que você tem muito valor
independente de quem esteja menosprezando, diminuindo, falando mal a seu respeito. Saiba que você tem muito valor. Deus deu o domínio de todas as coisas criadas para você e ninguém tem mais privilégio do que você. O Salmo de número 8 fala com o ser humano. Deus deu a todo ser humano o domínio das coisas criadas, então você tem muito valor. Por isso, os salmos trazem essa oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. O livro dos Salmos, ele não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 104, mas a realidade é que o livro de Salmos é uma coletânea. Ele não é um livro que foi escrito de maneira cronológica, que tem um começo, um meio e um fim. Ele é um livro que é uma reunião de orações que vários homens de várias épocas diferentes escreveram para expressar o que estavam passando naquele momento. Alguns escreveram lições, que são alguns ensinamentos, outros escreveram as suas orações quando estavam aflitos, angustiados, sentindo que estavam solitários, escreveram aquilo que estava no seu coração, as suas orações, então e foram trazidos para o livro dos Salmos, e depois que eles reuniram 150 salmos, eles formaram essa coletânea e deram o nome de Salmos, que significa louvores. Em hebraico, o livro dos Salmos se chama Tehillim, se escreve Tehillim, e Tehillim quer dizer louvores. O povo israelita usa o livro dos Salmos para louvar a Deus. Eles usam as letras dos Salmos para compor hinos de adoração a Deus, e muitos salmos são usados para serem recitados nas festas judaicas. Então eles, quando fazem caminhadas, procissões para Jerusalém, eles pegam alguns salmos e eles começam a falar em voz alta, em comunidade, aqueles salmos, porque tem muitos salmos que trazem a história de Israel, a lembrança de tudo que Deus realizou pelo povo de Israel. E eles vão citando aqueles salmos como uma forma de adoração a Deus, de lembrar, agradecer pelos benefícios que eles têm recebido de Deus. Nós lemos no Salmo 103, no versículo 12, que como louvaremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. E nós lemos o Salmo 103, que fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e traz muitos motivos para bendizer a Deus, para adorar a Deus. O Salmo 104, que agora entrando no Salmo 104, quando você fala de um salmo só, você deve falar no singular. Então, Salmo 104, salmos no plural, é para se referir ao conjunto de todos os salmos. É para falar sobre o livro. Então, o Salmo 104 ou o Salmo de número 104, você pode falar também assim, porque você está indicando que esse salmo está na posição de número 104 dentro do livro. Ele também fala sobre bendizer ao Senhor. E ele fala que nós devemos bendizer ao Senhor porque Ele cuida dos mares, Ele cuida da erva e das árvores, Ele cuida da lua, Ele cuida dos leõezinhos e, no final, Ele cuida de nós, como seres humanos. Então, Ele vê a nossa fragilidade e Ele nos cuida no nosso dia. Por isso devemos bem dizer ao Senhor. E o Salmo 104 também fala que Deus faz com que os seus ministros, isso é um destaque do Salmo 104, sejam como fogo abrasador. Então ele faz com que os seus servos, os que anunciam o reino dele, sejam como fogo. Nós sabemos que o fogo queima. Então, Deus ele faz com que os seus ministros anunciem a palavra para queimar o pecado, para queimar aquilo que não presta para aproximar de Deus.
eles pregam com inspiração do Espírito Santo e a palavra vem como fogo abrasador. Um fogo que traz vida. O fogo também, ele traz calor. Ele também traz luz. Então, quando ele fala que ele faz os seus ministros como fogo abrasador, o fogo queima os pecados, o fogo traz calor aonde há escuridão, onde há tristeza, sofrimento, e ele traz luz aonde há escuridão, aonde há dúvida, aonde há incerteza, aonde há falta de fé. Ele traz calor, ele traz inspiração, ele traz vida, ele traz luz. É isso que o Salmo 104 nos diz, e por tudo isso nós devemos bem dizer ao Senhor, porque ele cuida também dos montes, das montanhas. Vamos ler aqui. Ele tem, enfim, o domínio sobre a natureza, o domínio sobre os seus ministros, e ele usa a natureza e usa os seus ministros para que se faça o bem, para que se cumpram os propósitos dele. Vamos ler aqui o Salmo 104, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade. Então veja que ele louva poderosamente a Deus, dizendo ele que Deus é magnificentíssimo. Ele está vestido de glória e de majestade. O Senhor, ele é Rei dos reis. Versículo 2: Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Quando você vai em Apocalipse, no capítulo 1, você vê João, o apóstolo João. Ele estava preso na ilha de Patmos nos últimos dias da vida dele. Ele morreu ali, naquela ilha, por pregar a palavra de Deus. E ele disse que Deus trouxe a revelação de todo o Apocalipse, e ele escreveu o Apocalipse sobre as coisas do final do mundo, sobre os últimos dias. E ele disse que ele teve uma visão com o Senhor, e o Senhor se mostrou como um homem com cabelos brancos como a lã, que mostram a cor branca nos cabelos, mostram a eternidade de Jesus, que ele é eterno. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele retomou a sua eternidade. Diz que ele tinha olhos como chamas de fogo. Os olhos do Senhor veem todas as coisas. Disse que ele tinha o rosto reluzente como a luz do sol. Significa que a face dele traz santidade, que ele estava vestido com uma longa veste branca, que estava cingido com um cinto de ouro, que revela que a palavra de Deus é segura, e os seus pés eram como latão reluzente, que mostra que os caminhos dele, por onde ele passa, são caminhos corretos, justos, e ele tinha na sua boca uma espada, que é a palavra de Deus, que trazia a verdade. Então, quando ele fala aqui no versículo 2, ele cobre-se de luz como de uma veste, as vestes dele são brancas. As vestes dele trazem a luz, significa que as obras de Jesus são todas limpas, são retas, são puras. Por isso ele deve ser honrado. Ele não tem nada que seja impuro. Ele é completamente coberto de luz. Versículo 2: Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Para ele, para nós, os céus são inatingíveis. Para Deus, ele pode tocar no céu como nós tocamos na cortina da nossa casa. Ele está mostrando a grandeza de Deus. Versículo 3: Ele põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Nós sabemos que não há como se você se pegar na água, mas o Senhor ele coloca os vigamentos nas câmaras.
Ele faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. A, a imagem aqui construída pelo salmista é como Deus tem todo o poder, como ele brinca com todas as coisas que foram criadas, com que o homem não pode tocar. Ele toca no céu como uma cortina, ele usa as nuvens como seu carro, ele anda sobre as asas do vento, ele coloca os vigamentos das águas. Por isso ele é magnificentíssimo. Essa é a primeira parte do Salmo 104. Honrar e bendizer a Deus, porque ele é poderoso. Agora a segunda parte, esse versículo 4, que nós comentamos no começo do vídeo. Ele faz dos ventos os seus mensageiros. Quando os ventos estão se abatendo no lugar, estão anunciando: olha Deus em movimento. Sinta a força de Deus. Veja como Deus direciona os ventos para vários lugares, várias direções, para onde Ele quer dirigir os ventos, Deus dirige os ventos. Os ventos trazem uma mensagem. Deus está em movimento. Deus tem o domínio da terra sobre todo o tempo. Deus direciona os ventos para onde Ele quer. E dos seus ministros ele faz um fogo abrasador. Ele faz dos seus pregadores, dos seus ministros, um fogo abrasador. Um fogo que revela os pecados para que eles sejam queimados. Um fogo que traz a luz onde existe escuridão e trevas para revelar o que precisa ser consertado. Um fogo que traz o calor para aquele que se encontra em ansiedade, em angústia, em depressão, que pensa que está sozinho, um fogo que traz o calor de Deus, dizendo: eu estou com você, eu amo você, eu carrego você no colo, eu sei o que você está passando, eu estou do seu lado. Versículo 5: Ele lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Você sabe que, estudando geografia, que a terra ela fica no universo. Não há sendo sustentada por forças que Deus lançou no universo. Não existe uma estrutura sólida que sustenta a Terra no universo, mas as leis que Deus colocou sobre o universo sustentam os planetas. Então ele lançou os fundamentos da Terra para que não vacile em tempo algum. É Deus pela sua providência. O que é providência? É a palavra de Deus que, quando criou as coisas, deu uma ordem, dizendo que as coisas aconteçam daquela forma. Ele criou o sol, o calor, o inverno e as estações do ano. Ele criou isso e estabeleceu esses fundamentos sobre o mundo. E desde que ele criou isso, pela sua palavra, as coisas se mantêm, elas se sustentam, porque foi Deus que disse e a palavra dele é poderosa e prevalece. Versículo 6. Agora, do versículo 6 até o versículo 13, nós vamos ver aqui uma sequência de versículos que falam que Deus tem o domínio sobre as águas. Vamos ver aqui, ó. Tu a cobriste, Deus cobriu a terra, né? Com o abismo. Deus cobriu a terra com o abismo. Aqui no 5 ele fala: lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Versículo 6: Tu cobriste a terra, tu a cobriste com o abismo como uma veste. As águas estavam sobre os montes. Versículo 7: à tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. 8: subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Versículo 9: limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Então ele está falando aqui do dilúvio no versículo 9. Sabemos que houve um dilúvio. Ele está dizendo aqui que Deus colocou na terra os abismos, Deus colocou na terra os montes. Deus fez com que as águas descessem para ocupar os abismos e Deus deixou algumas águas na altura dos montes. Você sabe que nas montanhas, bem no topo, existem as geleiras, que são águas
que ficam congeladas ali no cume dos montes. Então ele está dizendo aqui, foi Deus que fez as águas do mar. Versículo 8, ó, subiram aos montes. São essas águas que estão em formato de geleiras. Desceram aos vales, formaram os rios, os ribeiros, as lagoas, os mares, até o lugar que para elas fundaste. Versículo 9, limite lhes traçaste, que não ultrapassarão. Ele está falando sobre as ondas do mar. Elas vão até o limite que Deus que estabelece, para que não tornem mais a cobrir a terra. Elas não vão cobrir a terra novamente, não vai haver novamente dilúvio. Versículo 10. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Versículo 11. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Então é Deus que dá água e Ele que permite que os animais bebam dessa água. Ele cria caminhos para que as águas cheguem até os animais. E esse versículo 11 significa: Ele também dá água da vida para nós. Se Ele cuida dos animais, muito mais Ele cuida de nós também nas nossas necessidades. Agora o versículo 12. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Junto delas, junto das águas, habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. 13. Ele rega os montes, desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. A terra farta-se do fruto das obras das águas. As águas, elas vão trazendo a vida para as árvores, para as ervas, para as plantas. E logo na sequência, ele começa a falar das plantas. Veja aqui no versículo 14. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. 15. E o vinho, que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Então veja, Deus ele cuida das águas. Veja aqui no versículo 5, ele cuida da terra. Do 6 até o 13, ele cuida das águas, faz as águas chegarem até os animais, faz as águas regarem os montes, e aí com as águas ele cuida das plantações. E com as plantações ele traz erva para os animais, ele traz alimento para o homem. Traz o vinho para o homem, faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. 16. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Os cedros do Líbano são as árvores mais altas. Então ele está dizendo, Deus fez as árvores mais altas. 17. Onde as aves se aninham, quanto a cegonha a sua casa é nas faias. Deus também fez as faias. Aí o versículo 18. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Deus fez até altos montes com rochas para proteger os animais. Versículo 19. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Então, ele colocou a lua, nós temos várias fases da lua que fazem várias obras na terra e o sol conhece o momento onde ele se põe, o ocaso é onde ele se põe. 20. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Então é Deus que governa o sol quando ele nasce, quando ele se põe e quando chega a escuridão e se faz a noite, e os animais que são animais da selva podem sair no tempo certo, no tempo da noite. Versículo 21. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam seu sustento. Então ele está dizendo, até os leõezinhos, quando eles não têm a leoa para ajudá-los, é a Deus que eles pedem o alimento. E Deus que dá o sustento. 22. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Logo nasce o sol e logo eles vão deitar. Aqui, quando ele fala que os leõezinhos pedem para Deus, ele está dizendo até o leão,
quando nós estamos, quando ele ainda não tem toda a condição de realizar a sua caça, Deus ele vem e cuida. Ele cuida do desamparado, ele cuida do necessitado, ele cuida daquele que está enfraquecido, que está sem preparação ainda. Ele cuida. Versículo 23. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Então o homem também, Deus também cuida do homem. Versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Então ele fala aqui a respeito dos fundamentos da terra, de como Deus cuida do mar, de como Deus cuida das águas, de como Deus cuida da erva, das plantas, de como Deus cuida da cegonha, dos leõezinhos, de como ele cuida do ser humano. Então, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Ele reconhece aqui que os mares, a luz do sol, a lua, os animais, os pássaros, o ser humano e tudo que foi criado na terra, os cedros do Líbano, tudo isso mostra as riquezas criadas por Deus. Versículo 25: Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Versículo 26: Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Leviatã é uma criatura muito forte que habita no mar, que ele fala, Deus criou o Leviatã, que é um monstro terrível, e Deus colocou ele no mar. Pelo mar passam os navios e no mar existem muitos seres vivos, muitas espécies de peixes, de animais, mostrando a riqueza de Deus, aprofundando, falando mais das riquezas de Deus. 27. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. 28. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Então aqui o Salmo 104, nesse trecho, está dizendo que é ele que dá o alimento. Se ele resolver esconder o rosto, você fica perturbado, você não encontra o alimento. Significa Deus é que dá as oportunidades, aquilo que recebemos todos os dias como alimento, aquilo que temos como veste, casa, tudo são bênçãos de Deus. E se ele tira a nossa respiração, morremos e voltamos ao próprio pó. O 29 fala isso. 30. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o espírito em letra maiúscula fala do Espírito de Deus. Quando você recebe vida, tem alegria, tem disposição, o Espírito de Deus nos dá isso. Versículo 31. A glória do Senhor seja para sempre. Ele fala, depois de tudo isso que nós vimos aqui e ouvimos, a glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Que Deus fique alegre de tudo que ele fez. 32. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Versículo 33. Eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. 34. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. 35. Desapareçam da terra os pecadores. Pecador é aquele que faz o caminho errado. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o caminho. Então, o pecador é o que erra o caminho. E os ímpios são os que praticam a maldade. O pio é o bondoso, o ímpio é o maldoso. Então, os ímpios, os que não têm bondade, não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Ele diz, então, conclui, bendiga a minha alma ao Senhor. Louve ao Senhor porque Ele é que faz todas as coisas que existem. E se você
parou e avaliou aqui o versículo 29. Veja que vou colocar o 29 no topo. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Se hoje lhe faltar a respiração e você tiver que voltar para o pó, para onde vai a sua alma? Você já aceitou a Jesus? Porque Deus quer criar em você a condição de filho dele. Veja o versículo 30. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Deus quer que você seja filho dele, que você seja filha dele. Mas a Bíblia conta que você só pode ser filho dele, filha dele, se você receber a Jesus. Você já recebeu a Jesus? Se hoje você for tomado da terra, para onde você vai? Então aqui eu faço um convite a você. Se você receber a Jesus, acreditar que Ele é Deus, que Ele foi encarnado, assumiu a forma humana e veio aqui em carne, e morreu em nosso lugar, e o sangue dele veio para limpar os nossos pecados, então você deve aceitá-lo, recebê-lo. Quando você recebe ele declarando com a sua boca e acreditando no coração, declarando que você quer Jesus, você recebe o perdão dos pecados, o seu nome é escrito no livro da vida, que está no céu. Em Apocalipse capítulo 20 está escrito que existe no céu um livro chamado Livro da Vida, onde ficam os nomes de todos os que recebem Jesus. O seu nome fica registrado. Quando você recebe Jesus, você recebe o nascimento nesse livro da vida, esse registro. E quando você morre, quando você sai dessa vida, o seu nome lá no céu garante a sua entrada direta para lá. E enquanto você estiver aqui na terra, você recebe o Espírito Santo. Você já recebe o Espírito Santo, que vai estar em você e vai acompanhar você até chegar no céu e vai estar para sempre com você. E esse Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que quando você fizer algo errado, ou estiver para fazer algo errado, ele vai colocar um aperto no seu coração, dizendo que você não deve fazer aquilo, e também vai falar com você, no seu coração, dizendo: faça isso, vá por esse caminho, vá por aqui, porque ele é o nosso guia. Jesus falou sobre o Espírito Santo em João, no capítulo 14 e no capítulo 16. Ele disse que ele morreria e entregaria o Espírito Santo para todos os que estivessem com ele. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que ele morreu em nosso lugar, que o sangue dele purifica do pecado e quer receber e ter essa garantia de estar no céu, faça essa oração declarando que você quer ele na sua vida. E essas bênçãos também. Senhor Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar e me orientar nessa terra até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora você que não faz parte de nenhuma comunidade religiosa, de nenhuma igreja, procure um lugar em que você se sinta bem e que pregue que Jesus é o único que deve receber as nossas orações. Você não deve orar a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem. E se você tem imagens de escultura na sua casa, embale e não use mais essas imagens, porque isso não agrada a Deus. Você pode ler textos na Bíblia que revelam que Deus, ele não gosta disso. Leia depois Isaías, capítulo 44. Lá está escrito que Deus não gosta desse tipo de adoração. Deus, no Salmo 115, nós vamos chegar lá, estamos chegando lá no Salmo 115, lá está escrito: as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam, que se tornem como eles, todos aqueles que os adoram. Então Deus está vivo. Jesus veio em carne, morreu por nós
e o seu sangue nos purifica do pecado, e ele está à destra de Deus, sendo nosso intercessor. Em 1 João, no capítulo 2, você pode ler lá depois, está escrito: se nós cometermos pecados, temos um advogado junto de Deus, que é Jesus Cristo. Ele vive para sempre, ele está vivo. Por isso, nenhuma necessidade existe de imagens e de nenhuma adoração a anjos ou a santos, porque Jesus está vivo, ele estava com Deus na criação da terra, de todas as coisas. Ele escuta a sua oração e ele escuta o seu pedido de perdão, e é ele que responde com as bênçãos que, como nós vimos aqui no Salmo 104, e é ele que perdoa a nossa vida quando cometemos pecados. Deus abençoe a sua vida, siga sempre com Deus. Estamos nos últimos dias. Jesus prometeu que voltará, e ele disse que um dos sinais seria que o tempo passaria mais rapidamente. Você vê que o tempo está passando muito rápido, o relógio corre. Então, corra para Deus. Não brinque com a sua salvação. Jesus está voltando. Tudo o que ele disse está acontecendo. Se você tem alguma dúvida, leia na sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Jesus fez o sermão escatológico. Escatologia vem de futuro. Escatos significa futuro e logia significa estudo. Então, a escatologia é a parte da teologia que estuda as coisas sobre o futuro. Então, ele fez o sermão escatológico, que eles dizem em Mateus 24. Ele falou: nos últimos dias vai ser assim. Leia lá tudo o que Jesus disse e tudo o que está acontecendo. Jesus está voltando. Como você está seguindo com a sua vida? Não demore. Aceite a Jesus. Fale para sua família aceitar a Jesus. Incentivem-se uns aos outros. Marido, apoie sua esposa. Esposa, apoie seu marido. Pais, apoiem seus filhos. Filhos, preguem para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, para os seus amigos. Preguem e anunciem: Jesus breve vem. Deus abençoe. Busque ao Senhor. Jesus vem.